O nordestino é ignorante? Será o Nordeste realmente pobre? A gente sabe votar? Os resultados das eleições presidenciais no primeiro turno, com a vitória do ex-presidente Lula, serviram para escancarar a xenofobia para com os nordestinos nas redes sociais. Fake news, comentários e ameaças e muito ódio foram compartilhados nas redes e aplicativos de mensagens por apoiadores de Bolsonaro. Mas afinal, por que o Nordeste é pobre? Para entendermos esta questão, vamos nos remontar à colonização. O Nordeste, como todos sabemos, foi a primeira região a ser ocupada e explorada pelos colonizadores no país, a partir do século XVI, havendo a ocupação do território e exploração da terra. A economia aqui, inicialmente, era baseada em maioria na extração de pau-brasil, no litoral nordestino. Logo, a plantação de cana-de-açúcar também gerou muita riqueza para fazendeiros. Era o principal foco econômico da colônia naquele momento. Além disso, havia também a pecuária na região de Salvador, a capital do Brasil, em meados de 1500. Já no século XVII, temos uma expansão bem maior da pecuária e dos engenhos pelo sertão, surgindo pontos isolados de riquezas com a criação de gado, gerando grandes riquezas que eram concentradas nas mãos de poderosos fazendeiros, coronéis que tinham grande controle político dessas regiões em virtude de terem a posse dessas terras, resultando em uma população pobre à margem dos núcleos de riquezas, pois toda essa riqueza não era distribuída pela população, e sim concentrada nas mãos de poucos. Em 1763, a capital é transferida para o Rio de Janeiro, que se tornou o principal porto do ouro mineiro, ou seja, o foco econômico agora era o ouro nas regiões centrais do território, com destaque inicial a Ouro Preto. Aqui também se aproximando do principal foco econômico do século XIX, o café, na região sudeste, inicialmente no interior de São Paulo. Com a exploração do ouro e a plantação de café no Sudeste e a transferência da capital, o Nordeste então perdeu o foco econômico e político, ficando sob o controle de poderosos coronéis que enriqueceram com a criação de gado. Assim, o Nordeste acabou ficando esquecido e excluído de políticas públicas. O Nordeste foi e é possuidor de muitas riquezas, mas que foi sim mal exploradas, administradas, criando uma população marginalizada e explorada por poderosos latifundiários. Outro ponto também a ser destacado é o clima. A região onde se concentra a Caatinga possui um grande histórico de secas que prejudica a todos, inclusive os interesses econômicos, claro. Todos esses fatores fizeram com que a pobreza, a miséria e a violência aumentassem. Em meados do século XIX e XX, foi marcado pelo surgimento de movimentos violentos, como o cangaço, que para muitos historiadores nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado. Ao longo do século XIX, sobretudo nos anos de 1930, com a industrialização, surgiu um grande número de migração nordestinos pobres afetados pela seca para a região sudeste, em busca de melhores condições de vida. Mas antes desse movimento, no final do século XIX, grandes levas de imigrantes nordestinos se deslocaram para o norte para trabalhar na extração de borracha no Amazonas. No começo dos anos de 1960, várias populações mais pobres do Nordeste foram atraídas para a construção da capital de Brasília. A historiadora Lilian Schweizer defende que devemos chamar a migração do nordestino de diáspora nordestina, pois foram uma constante na história do país e que estavam ligadas aos ciclos econômicos e pouco representavam a vontade do nordestino. Essa diáspora nordestina foi um importante fator na construção do nosso país, pois grandes massas populacionais que se dispersaram por conta da seca e da fome contribuíram muito para os lugares onde foram. Portanto, ao invés de migração nordestina, podemos também falar em diáspora. Fato é que a migração do Nordeste reforçou o estereótipo do nordestino como um povo pobre e miserável.
E o ponto que quero chegar até aqui é: o Nordeste não é pobre. Na verdade, o Nordeste é riquíssimo. Só que essa riqueza, historicamente, está concentrada na mão de poucos. Com séculos de história, o Nordeste também é riquíssimo em cultura. A região concentra forte patrimônio histórico, desde fortes coloniais a igrejas barrocas, sendo muitos reconhecidos como patrimônio histórico-cultural da humanidade pela Unesco, como o Centro Histórico de Salvador, Olinda e São Luís. Berço de vários intelectuais como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Capistrano de Abreu, além dos destaques nacionais e internacionais na educação, como o estudante cearense que detectou 46 asteroides. O estado do Ceará é referência em educação básica. 9 das 10 melhores escolas do Brasil são do Ceará. O Ceará está em primeiro lugar em aprovação do ITA, um dos vestibulares mais difíceis de todo o Brasil. Dos 17 estudantes que tiraram nota 1000 no Enem de 2021, 8 são nordestinos. Meu amigo, não dá para chamar o nordestino de burro. Sem falar nas praias que estão entre as mais lindas do mundo. E é isso. Não vale a pena ser preconceituoso. Tchau, beijo.